Vamos falar agora sobre o Clássico Paulista. Tem Santos e Palmeiras, jogo na Vila Belmiro. Um jogo que há um predomínio do Palmeiras aí nos últimos anos. O Palmeiras vem de 8 vitórias seguidas nesse clássico contra o Santos. É uma hegemonia rara, né, no futebol paulista entre os grandes times. E vamos começar mostrando aí a provável escalação do Peixe para esse jogo contra o Palmeiras. O Santos não tem o Mendonça, está fora por um problema muscular. João Paulo no gol, Gabriel, Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires na lateral esquerda. No meio-campo, Dodi, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. No ataque, Ângelo, David Washington e Lucas Braga. Continua sem Soteldo. Continua sem Soteldo e Marcos Leonardo está na Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil, aliás, estreia com transmissão do Sport TV domingo. Brasil e Itália, hein? Jogaço no próximo domingo com a presença de Marcos Leonardo. É um Santos enfraquecido pelos desfalques, mas encorajado aí pelas últimas exibições, né? O Santos vem de uma vitória em que não foi superior ao Vasco no jogo, mas conseguiu o resultado. E depois um empate contra o Bahia pela Copa do Brasil. Você vê a evolução nesse Santos do Odair, Grafa? Vejo evolução, né? Principalmente no aspecto tático da equipe, né? Uma equipe mais equilibrada, né? Dentro de campo, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Está sofrendo com os desfalques do Ângelo. O Mendonça, que vinha melhorando muito, subindo de produção, sendo um jogador importante se lesionou. É um clássico onde tem uma hegemonia do Palmeiras aí nos últimos jogos, mas o Santos chega um pouco mais fortalecido do que há um mês atrás para essa partida. E aumenta a chance do Santos estar jogando em casa com o apoio do torcedor de conseguir um bom resultado também. Mas vai enfrentar uma equipe, tecnicamente, que vive um grande momento. Nesse jogo, o Ângelo deve ser titular, né? Do lado direito do campo, o Lucas Braga do lado esquerdo, com o menino, né? O David Washington, que tem aparecido muito bem aí nesses últimos jogos. Como a ausência do Marcos Leonardo. A ausência do Marcos Leonardo. Como é que você imagina a postura? Porque eu fico curioso para saber a postura desse Santos contra o Palmeiras, né? Porque claramente o Palmeiras é um time mais forte hoje, é o time talvez o mais ajustado do Brasil, né? O time mais mais competitivos, cenários, né? Consegue se adaptar, né, às diferentes situações do jogo. O Santos dá a sensação de ser um time que precisa um pouco de ter ainda espaço para correr, para os seus homens de frente correrem. Imaginava-se que a entrada do Lucas Lima fosse ajudar a ter um pouco mais de pausa e fazer o time conseguir construir melhor quando enfrentasse adversários que se defendessem um pouco mais atrás. O problema é que, mesmo com o espaço para correr na teoria, o Santos não conseguiu fazer contra o Vasco. O Vasco não fez. O resultado... O Vasco pressionou o Santos o tempo todo, sair de trás. O Santos não teve recursos para escapar, né? O Santos mais resistiu do que propriamente conseguiu aproveitar os espaços, as costas da defesa do Vasco. O jogo contra o Bahia do Campeonato Brasileiro é curioso. Os dois confrontos com o Bahia, eles explicam muito um pouco dessa dificuldade do Santos, porque o Santos consegue um gol cedo. E o Bahia é um time que, até em determinado momento da temporada, vinha jogando com a linha de defesa muito alta e com pouca pressão de marcação. Acabava oferecendo muito esses espaços. O Santos construiu 3-0 no Campeonato Brasileiro. No jogo da Copa do Brasil mudou um pouco de cenário, especialmente no primeiro tempo. Quem teve as melhores oportunidades foi o Bahia. Em contra-ataque, o Bahia defendeu um pouco mais atrás e conseguiu aproveitar esses espaços. Eu acho que para o Santos conseguir caminhar um pouco, ele vai precisar se adaptar um pouco mais a esses cenários diferentes. A jogada do gol contra o Vasco, embora tenha sido uma exceção dentro daquela partida, é algo que precisa acontecer um pouco mais. É o Lucas Lima participando um pouco mais dentro da área, pisando a área, buscando o último passe. Ele é um jogador que gosta de organizar a jogada um pouco mais de trás. Como os volantes do Santos também não passam tanto para chegar perto da área, o Santos, por vezes, é um time de pouca agressividade, quando tem um pouco mais de frente, pouca gente pisando o ataque, pouca gente pisando a área para finalizar. Isso é um dos pontos de evolução do time. Mas é um time que vai se organizando também. Sim, mas imagino que o cenário não vai ser muito diferente, né? Eu acho que o Palmeiras vai ter a bola nesse jogo contra o Santos, o Palmeiras vai buscar o ataque, o Palmeiras vai tomar, pelo menos, imagino assim, a iniciativa do jogo, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras não joga nem para acumular posse, né? O Palmeiras joga para agredir na marcação e a partir da retomada, se ele tiver a oportunidade de concluir o ataque rapidamente, talvez é certamente o time que melhor faz ataque rápido
no Brasil ao Palmeiras, que é diferente de contra-ataque, né? Mas é um time de retomada e construção de ataque rápido, seja saindo de trás com o adversário pressionando o Palmeiras, seja retomando a bola na frente. O motivo é o ataque que a gente vai mostrar aí, ó, com a provável escalação do Abel Ferreira, que está suspenso, hein? Abel não vai poder ficar no banco. Lá na Vila Belmiro, o Palmeiras vai ser comandado por um dos auxiliares do Abel. O Everton no gol. Não é uma novidade. O Everton no gol, o Mike na lateral direita, tá jogando muito o Mike, né? Luan, Gustavo Gomes e Piquerez na esquerda. O meio campo, uma dúvida ali entre o Gabriel Menino e o Richard Rios, porque o Richard Rios tem enchido os olhos aí dos palmeirenses. Zé Rafael e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Arthur, que está de volta, né? Porque o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, porque já o fez pelo Bragantino, então não jogou no meio da semana. Ele volta nesse jogo lá na Vila Belmiro. Eu falei, né? São 8 vitórias seguidas, mas a invencibilidade ainda é maior. O Palmeiras não perde há 11 jogos do Santos. É um time muito forte esse do Palmeiras. Você, Grafa, se fosse o treinador, manteria o menino ou promoveria a entrada aí do Richard Rios? Eu acho que era importante o Richard Rios começar jogando o jogo, né? Ele vem entrando bem, né? No meio de semana contra o Fortaleza ele entrou, marcou um golaço, marcou um grande gol, mostrando muita personalidade. O menino vem jogando bem também. A equipe está bem do Palmeiras, né? Não tem ninguém assim destoando do que vem fazendo a equipe do Palmeiras. Acho que os jogadores que entrarem terão condições. Não sei como é que está a recuperação dos jogadores, que o Palmeiras fez 2-0 com 16 minutos na semana passada e administrou boa parte do jogo, né, contra o Fortaleza. Talvez ele deva usar essa formação aí de melhor que ele tem, até porque o Palmeiras é na quarta-feira, Libertadores, terça. Libertadores do Palmeiras, te digo agora. Eu vou olhar aqui. Mas o Mansur, o Palmeiras importante... e Cerro Porteño, dia 24... Quarta-feira. Quarta-feira. Dá tempo para recuperar. Agora, o que eu tenho percebido desse Palmeiras, do Abel, ao contrário do que ele fazia em anos anteriores, de trocar muita gente de uma partida para outra, ele tem conseguido poupar os jogadores nos próprios jogos, né? Ele faz um resultado importante no primeiro tempo e depois começa a sacar os principais jogadores pensando na sequência de jogos. E na medida do possível, tem dado certo, né, Mansur? Ele tem conseguido preservar os jogadores, o Palmeiras não tem quase sofrido com lesões. Hoje tem o Marcos Rocha só, né, que estava machucado, ficou um tempo afastado, mas fora isso, o Piquerez perdeu alguns jogos ali, mas nada demais. Ele tem conseguido sucesso médico e de desempenho, né? Isso. Aliás, foi tema da última entrevista do Abel, após o jogo do Fortaleza, a questão dos minutos jogados por cada um dos jogadores do elenco. Desde o ano passado, a gente tem um olhar para o Palmeiras e a conclusão de que o elenco não é tão grande, tão farto, quanto eventualmente a gente imagina para se sustentar uma temporada desse tamanho. A minha sensação é que o conhecimento do elenco, a qualidade do trabalho para colocar... É impressionante como quase todos os jogadores do Palmeiras que entram parecem estar num nível de rendimento muito alto. Porque parecem todos estar, além do aspecto coletivo, todos individualmente muito bem treinados, muito bem trabalhados e com um conhecimento profundo da comissão técnica de que circunstâncias pode usar cada um. E com isso ele vem fazendo dentro dos jogos essas mudanças. Você não tem um time que entre desfigurado em nenhum jogo. Ano passado a Libertadores, na primeira fase, permitiu isso ao Palmeiras, né? Praticamente descartar alguns jogos, mudando muitos jogadores. Eu fui dar uma olhada, porque o Abel falou sobre minutos na última coletiva dele. O Palmeiras tem, além do Everton, que é o goleiro, que tem quase 3 mil minutos jogados no ano, o Palmeiras tem 6 jogadores com mais de 2 mil minutos disputados no ano. É como se o jogador tivesse participado até aqui de 23 jogos inteiros, para mais, né? Gustavo Gomes, esse com 2.600 minutos na temporada, que é bastante. Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Dudu e o Arthur. Só que boa parte desses minutos do Arthur pelo Bragantino durante o campeonato estadual. O Arthur é a espinha dorsal, né? O Arthur é o segundo jogador com mais minutos. Ele troca peças pontuais, mas a espinha dorsal da equipe ele mantém. Só que desses 6 jogadores de linha, o Zé Rafael e o Piquerez ele não usou contra o Bragantino porque eles estavam suspensos. O Arthur não jogou contra o Fortaleza porque jogou pelo Bragantino a Copa do Brasil. E ele não colocou um atacante, nem o Hendrick, nem o Paco. Ele optou pelo Tabata. Restaria hoje assim, o Dudu e o Gustavo Gomes e o Gabriel Menino como jogadores com mais minutos. Em tese, estão há mais tempo numa sequência, precisando um pouco mais de descanso. Isso talvez esteja também, além
do bom momento do Richard Rios, da possibilidade de vê-lo jogando um pouco mais, isso talvez também seja um elemento para explicar a possibilidade de começar o Richard Rios e não o Gabriel Menino no jogo. Também é uma. Mas Também no Palmeiras o segredo para jogar é dormir bem. Dormiu Também. bem. O sono. Abel controla o sono dos jogadores ali. Porque no jogo não tem sono, não. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.